Bom, bora girar a pauta. Eu gosto de falar desse rapaz. Eu gosto de falar do fruto do mar. Eu chamo ele carinhosamente de fruto do mar encapetado. Mas, vamos lá. O Lula, né? É a pauta do Lula agora, Bruno. O Lula, ele tá cortando verba publicitária. O governo federal, né? Sobre Lula, Jovem Pan perde verba publicitária, vejam só vocês. Ontem a gente reverberou aqui, né, que a Globo, ela consegue ter em verba publicitária um número maior, 2 vezes maior do que juntando todas as outras emissoras. Vocês têm noção disso? Juntando todas as outras emissoras não chega na metade do que a Globo recebe de repasse de verba pública para comunicação. E aí, nessa nova gestão aí, né, do governo federal, a Jovem Pan teve uma queda vertiginosa em relação a essa verba, e o que eles receberam aqui foi, eu não entendi se é 2 milhões ou se 2 mil, mas eu acho que é 2 mil só. 2 mil para uma afiliada numa Cara, cidadezinha é tão no interior. pouco, é não, tão que pouco. 2 milhões. É tão pouco que eu estava na dúvida se era Não, é 2 nada. mil. Na verdade é nada. 2 mil é uma coisa circunstancial para um projeto de vacinação, uma coisa assim. Exato. Foi para uma que não foi nem direto para a Jovem Pan daqui de São Paulo, foi para uma afiliada lá em Manaus da Jovem Pan, e não era vacinação não, era uma campanha sobre combate à tuberculose. Mas o que me chama a atenção, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, depois eu jogo a bola para vocês dois, Bruno, põe na tela pra gente o print da Folha de São Paulo. O print que eu peguei hoje de manhã lá da Folha de São Paulo. Cara, olha isso. Isso aí é a página, tá? Eu entrei hoje de manhã na página oficial da Folha de São Paulo, lá no Instagram, e olhem a maneira como eles veiculam a matéria. Jovem Pan vê verba de publicidade federal desaparecer sob Lula. Mas olhem pra foto. Primeiro que é o Pânico, maior programa da Jovem Pan, todo mundo sabe, há anos o Pânico é o maior, o Pânico inclusive que é a escola de comunicação aí, pra todo mundo que tá nessa área, escola de humor também. E a foto do presidente Jair Messias Bolsonaro ali, né, relaxadão, numa posição engraçada, inclusive. Humor, né? Você tem que lembrar. Pois é. E aí eles pegaram... Mas veja, mas olha só a linguagem que eles querem passar só com essa imagem, de que, existia ali na era... Isso. Dando a entender, inclusive, assim, ilicitudes no processo da gestão Bolsonaro em relação à Jovem Pan. Cara, assim, com uma imagem os caras querem noticiar isso, assim, é surreal o tamanho da manipulação que a Foice de São Paulo faz. E se você olhar o comentário, a galera acha legal, a galera acha ok, é um negócio assim, surreal, Adrilho Jorge. Olha, eu já disse e vou reiterar, eu sou contra qualquer verba publicitária do Estado para empresas de comunicação, porque isso afeta completamente a legitimidade da empresa de comunicação. Adriles, é só para vender uma imagem do governo. Exatamente por isso. A função primeira de um jornalista, em última instância de uma empresa de comunicação que abriga jornalistas, é você vigiar o poder e criticar esse poder. Porque o poder é sempre complicado, é sempre complexo, é sempre ambíguo, por mais bem intencionado que seja o governante, o gestor, o poderoso em questão, porque tem uma estrutura, sobretudo uma estrutura de governo federal, que é absolutamente complexa e sempre, tá? Nos Estados Unidos, na Holanda, no Brasil, vai haver a possibilidade de corrupção, de deturpação, de desvio de finalidade, uma série de complicações que o jornalista tem por obrigação vigiar. Agora, quando você tem a verba publicitária, esse Estado, esse poder alimentando quem o deve, por obrigação, criticar, você tem uma relação conspurcada. Você é a mesma coisa que você, como filho de um pai, falava, papai, eu não aceito as suas regras. Aí o pai fala, tá, eu tô te alimentando, tô botando comida no seu prato, tô te sustentando, então você cai fora e vai sustentar sozinho. E não é, o poder não é um pai da empresa de comunicação e age como tal. Então isso já é um princípio conspurcado. E de fato, vou fazer até uma crítica ao Bolsonaro aqui. O Bolsonaro realmente limitou as verbas da Globo, a Globo, que é a maior audiência do país, ou seja, tem esse princípio de proporção, e deixou ela abaixo da Record, por exemplo. Eu acho isso errado. Agora, o Lula fez mais. Ele tirou toda a verba publicitária da Jovem Pan, que eventualmente é a rádio, é o streaming, né, de rádio, de televisão, de internet, mais ouvido e mais visto do país. Nessa tríade, entendeu? De TV a cabo, tem superado sistematicamente a própria Globo News. Ou seja, isso é mesquinharia, isso é perseguição. Se o Bolsonaro eventualmente criticava a Globo por ser uma propaganda esquerdista, a Globo se adequou completamente a esse modelo esquerdista e ela só tem
só tem esquerdistas, ao contrário da Jovem Pan, que é vista pela Folha de São Paulo, né, como uma instituição conservadora, direitista, bolsonarista, negacionista. Eu trabalhei 4 anos na Jovem Pan, eu sempre debati com uma pessoa de esquerda, aliás, de extrema esquerda na maioria das vezes. A Jovem Pan é uma emissora, e continua a ser uma emissora plural, que abrange pluralidade, ou seja, ela dá voz a quem ninguém dá voz. A CNN dá voz a uma direita que fez o L, por exemplo, Marco Antônio Villa, Joel Pinheiro da Fonseca, a TV Cultura idem. É uma direita asséptica, liberal limpinha, aos moldes do MBL. Alguém que seja realmente conservador não pisa nesses lugares. Aí eu estou dizendo da maioria dos lugares, 99% dos lugares, e a Globo nem sequer chama alguém que possa ser considerado de direita. Ou seja, a Jovem Pan é considerada de direita porque ela é a única emissora de grande porte que é plural no país. E o Lula, e o establishment midiático querem sufocar e destruir isso através do seu gargalo, que é o dinheiro. Não dá dinheiro para a Jovem Pan, aí o Sleeping Giants vai lá e fala, não vamos patrocinar a Jovem Pan, vai na empresa, na boca da empresa e diz, não patrocina essa, senão vou te chamar de fascista, nazista, racista, negacionista. E aí quando você tem esse conglomerado de empresas de comunicação essencialmente progressistas, por diversas razões. 2 eu vou elencar aqui. A primeira, por causa da quantidade de militantes que saem da faculdade de comunicação, entre eles publicitários, jornalistas, marqueteiros de ofício de comunicação, eu sei disso. E a outra, bastante mais simples. A gente tem um governo de esquerda que vai dar dinheiro para entidades privadas, empresas de comunicação, que puxem o saco do governo. A Globo é um exemplo disso. E se você tiver uma voz dissonante desse discurso coeso de esquerda, que é o caso da Jovem Pan, vocês vão ser destruídos. Ou seja, eles querem destruir a potencialidade de uma voz conservadora, que, aliás, é a voz da maioria da população brasileira e está hoje praticamente órfã de empresas de comunicação. A gente faz o nosso trabalho, mas a gente é formiga ainda. Porque a gente não tem a reverberação de uma Jovem Pan, a reverberação de uma Rede Globo, a reverberação de uma Record. Então, até esses pequenos grupos, eles tendem a ser ceifados nesse governo persecutório que quer exterminar pelo gargalo, pela desmonetização, pela falta de dinheiro, qualquer pessoa que se coloca em oposição ao governo. Então, eles querem destruir a Jovem Pan. Agora, a Jovem Pan também tem que se fazer uma crítica. Ela não pode se adequar a esse molde. A Jovem Pan desconfigurou-se em grande medida. Tirou seus maiores comentaristas, o Alexandre Garcia, o Augusto Nunes, o Paulo Figueiredo, o Constantino, que já participaram inclusive aqui conosco, tentando se adequar aos moldes do novo figurino ditatorial da grande mídia que tem que puxar o saco do governo Lula. Eles ainda criticam o governo Lula, mas não falam, por exemplo, infelizmente, o nome do Alexandre de Moraes. Então não adianta. A Jovem Pan tem que ser e se colocar como uma emissora combativa a esse governo nefasto e também a esse judiciário nefasto que está solapando a democracia no Brasil e solapando também através do apoio financeiro. E se não houver, aí para falar que eu só estou fazendo uma crítica e dar uma solução, um apoio sistemático de um empresariado, por exemplo, que o Marco Antônio sempre fala aqui, cadê o agro? Cadê a grana do agro para fomentar emissoras conservadoras? Nem precisa ser emissoras conservadoras, emissoras plurais, que abrangem gente de esquerda, de direita, de centro, em cima, embaixo, liberal, cristão, etc. Se não houver um fomento à comunicação que não se adequa, que não fica de cócoras, que não fica de 4 para essa mídia esquerdista, para esse discurso esquerdista, aliás, realmente, a direita brasileira, o conservadorismo brasileiro, o cristianismo brasileiro vai ser sufocado, vai ficar só no seio da população, que vai ficar órfão de vozes que fazem reverberar as suas vozes coletivas. Boa, Adriles. É importante a gente dizer que nós estamos falando de Jovem Pan, um veículo que tem 80 anos de tradição de comunicação. Não é um veículo que começou um dia desses, que tem rádios pelo Brasil inteiro, que tem TV agora pelo Brasil inteiro, que coloca uma audiência extraordinária dentro do YouTube. É desse veículo de comunicação que nós estamos falando. Eu também sou contra a verba de dinheiro público para comunicação, para pagar propagandinha dentro de empresa privada. Não deveria existir.
Mas, veja, a nossa crítica é no sentido de que, uma vez que existe, é no mínimo estranho que haja esse tipo de discrepância nos valores. O presidente da Jovem Pan, Roberto Alves de Araújo, que entrou no lugar do Tutinha, né, depois do dia 8 de janeiro, ele assumiu no dia 9 de janeiro a presidência da Jovem Pan. Mais ou menos. Tutinha continua lá, eu conheço. O Roberto Alves de Araújo, ele disse o seguinte, abro aspas, que essa decisão causa estranheza, né, e que a escolha política de um veículo em detrimento de outro denota o completo abandono da boa administração pública em nome de ideologias.